Hoje a nossa aula é acerca dos conceitos gerais da obra de Cristo. E a obra de Cristo é uma coisa que é tão importante para nós. Então, nós estaremos vendo várias coisas que nos interessam acerca daquilo que Cristo fez por nós. Na primeira parte da aula, nós vamos ver alguns conceitos acerca da salvação. Isto é, para nós evangélicos, muitas vezes a única coisa que nós pensamos em relação à salvação é a questão espiritual. Mas nós vamos ver nesta aula que a salvação não é, em primeiro lugar, uma coisa espiritual, e sim é uma coisa até física. Deus salvou o seu povo de muitas calamidades e muitas dificuldades. Então, esta vai ser a primeira parte da aula. A segunda parte da aula vai nos levar a algum resumo da obra de Cristo. Isto é, tem um texto aqui que estará em nossa aula que nós vamos ver que tem 6 aspectos da obra de Cristo num texto bíblico só, apenas um versículo. Então, nós vamos nos deter nisso, isto é, se você gravar este versículo, ou no mínimo marcar na sua Bíblia, você vai ter alguma maneira de lembrar de 6 aspectos da obra de Cristo, e isto vai lhe ajudar a ter na sua apreciação por aquilo que Cristo fez por você, mas além disso vai ajudar você a ter no seu ministério e a ter na possibilidade de você compartilhar melhor o Evangelho. Além disso, nós vamos para um outro resumo, que é baseado mais ou menos na situação, vamos dizer, geográfica de Cristo. Isto é, 7 posições de Cristo que vai nos interessar nesta parte. Então, 7 posições de Cristo em relação à sua obra. A terceira, a última parte da aula está em relação à obra de Cristo segundo o Novo Testamento. E aí é que nós vamos nos aprofundar biblicamente na questão daquilo que Deus fez por nós. Então, nós temos mais uma aula interessante para você, oportunidade para você arrumar os seus conceitos bíblicos assim dentro assim de uma perspectiva coordenada pela palavra de Deus. Então, vamos lá para a primeira parte, que é justamente em relação aos conceitos gerais da obra de Cristo, principalmente a salvação, porque nós sabemos que Cristo veio para nos salvar deste problema nosso do pecado. E então, vamos ver o que a Bíblia diz acerca disso. Em 2 Coríntios 5:19, a Bíblia diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós sabemos que, essencialmente, a obra de Cristo é de nos reconciliar com Deus, isto é, de nos ligar com Deus novamente. Então, nós vamos investigar esta questão, mas antes disso é importante nós percebermos que, de fato, a obra de Cristo é uma coisa que vai edificando sobre todos os conceitos do Antigo Testamento. E é no Antigo Testamento que nós descobrimos o que é que Deus fala em relação à salvação. A salvação não é, em primeiro lugar, uma coisa espiritual, e sim uma coisa física. Por exemplo, Noé, ele recebeu uma advertência de Deus que Deus ia inundar o mundo, que havia de ter um dilúvio, e então ele aparelhou uma arca, e através deste trabalho ele e a sua família e uma representação de todos os animais foram salvos. Foram salvos, ouviu? Salvos de quê? Foram salvos do dilúvio. Foram salvos, assim, do juízo de Deus, mas um juízo de Deus físico. É possível, e agora tente pensar comigo, é possível que uma pessoa que foi salvo, em sentido físico, ainda acabou sendo perdido espiritualmente. Isto é, escapar do juízo de Deus na arca não significa que todas aquelas pessoas iam ser justamente salvos no sentido físico e ir para o céu. Do outro lado, nós vamos ver que algumas pessoas no Antigo Testamento que não foram salvos,
não foram salvos, isto é, não escaparam assim da espada ou qualquer outro tipo de julgamento físico ou de problema, de adversidade. Algumas pessoas que morreram, de fato, foram salvos porque serviram a Deus. Isto é, profetas tipo Isaías que morreram pela sua fé, de fato foram salvos, embora que perderam a sua vida física. Então, no Antigo Testamento, o conceito, em primeiro lugar, é a questão de uma salvação física. Nós temos Noé, que foi salvo assim do dilúvio. Nós temos a questão de Moisés, ele foi salvo assim do rio Nilo, ele foi salvo da morte, porque o faraó tinha decretado a morte de todos os meninos nascidos. Também ele foi aquele que Deus usou para salvar o povo de Deus da escravidão. E nós sabemos, mais uma vez, que foi tirado assim dentro do Egito um povo inteiro, o povo de Deus, mas que muitas destas pessoas, diz a palavra de Deus, uma geração inteira se perdeu dentro do deserto porque não obedeceu a Deus quando ele deu ordem para o povo entrar na terra prometida. Portanto, aí nós temos pessoas que foram salvas de um momento, outro momento se perderam a sua vida espiritualmente, e somente no fim é que nós vamos saber se daqueles que perderam a sua vida dentro do deserto, algum ou outro foi salvo espiritualmente. Dentro do resto do Antigo Testamento, nós podemos ver, por exemplo, pessoas como Sansão, salvando o povo de Deus dos filisteus, dando grande vitória para Deus e assim por diante. O Antigo Testamento, grava isso bem, nos demonstra, nos ensina o fato de que a salvação é, em primeiro lugar, uma questão física, depois espiritual. No Novo Testamento as coisas mudam. Por exemplo, quando o anjo apareceu a José e falou com ele e explicou para ele qual seria o nome do filho que havia de nascer de Maria, o que é que foi falado? Que teria que pôr o nome dele Jesus, porque ia salvar o seu povo de quê? De seus pecados. E é justamente ali que nós entramos no conceito mais tradicional, mais evangélico da palavra salvação. Mas a salvação é tanto uma coisa física, como também é uma coisa espiritual. Hoje, então, o nosso trabalho está a investigar a obra de Cristo e ver a maneira que ele operou a salvação. Nós podemos ver os dois aspectos. Por exemplo, quando ele cura os enfermos, ele está salvando o doente da sua enfermidade. Quando ele desceu do monte, depois de ter dado o sermão, que nós chamamos o sermão do monte, as bem-aventuranças e assim, correu para ele um leproso, Jesus tocou a ele, ele foi salvo. É uma salvação física. Quem sabe tem alguém na sala hoje que está ouvindo esta mensagem da palavra de Deus e da teologia sistemática e pode lembrar da ocasião em que ela mesma foi salva fisicamente porque Deus operou um milagre dentro do seu corpo. Agora, o outro lado é a questão espiritual, a salvação dos pecados. Portanto, vamos agora ao sumário da obra de Cristo. O primeiro, e o texto para nós é 1 Timóteo capítulo 3 e 16. 1 Timóteo 3 e 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. 1 Timóteo 3,16. Texto interessante. Aqui nós temos 6 aspectos da obra de Cristo. Vamos ver cada um. Primeiramente, diz a palavra de Deus, Cristo foi manifestado na carne. Manifestado na carne quer dizer que ele estava em outro lugar
e depois se manifestou dentro da carne. Isto fala, então, obviamente, da encarnação de Deus. Faz parte da obra de Cristo ser nascido. Isto é, a primeira coisa que ele fez em prol da nossa salvação foi aquela coisa dele chegar aqui, a própria encarnação. Então, aí é que começa a obra de Cristo, ao menos da nossa perspectiva. Claro que outras coisas foram feitas, como nós temos visto, a possibilidade das suas aparências assim pré-encarnadas no Antigo Testamento, mas formalmente, como nosso Salvador, ele começa seu ministério através da encarnação. O João, o apóstolo, ele falou o seguinte: e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. É João capítulo 1, versículo 14. A segunda parte deste texto de Paulo a Timóteo diz que ele foi justificado em espírito. Justificado em espírito. E aqui abre toda aquela revelação da palavra de Deus em cima da participação do Espírito Santo no seu ministério. Lembre-se que é muito importante que percebemos que o ministério de Jesus não foi efetivado ou trabalhado através da sua deidade, mas sim foi justamente o poder do Espírito Santo na sua vida que efetivou todas aquelas obras que foram parte da nossa salvação. Nós podemos ver, por exemplo, em relação ao ministério do Espírito Santo, dentro da vida de Jesus, 6 coisas em particular. Aliás, são 7. Primeiramente, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, isto é, através da milagre da concepção no ventre de Maria. Isto foi assim produzido pelo poder do Espírito Santo, foi concebido pelo Espírito Santo. É a primeira participação do Espírito Santo na vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós entendemos que ele foi cheio do Espírito Santo. É claro que o enchimento de Jesus, em termos do poder do Espírito Santo, foi antes do seu batismo. Isto você pode até estranhar um pouquinho, mas de fato o Espírito Santo já estava assim operando na vida de Jesus muito antes daquele momento em que ele se apresentou a João para ser batizado. Aquele momento, sim, foi um momento destinado por Deus para ser a revelação a João Batista do poder do Espírito Santo na vida de Jesus, e designando ele como aquele Messias, aquele sobre quem descia o Espírito Santo e permanecia. Mas o segundo aspecto do ministério do Espírito Santo na vida de Jesus é a questão de encher Jesus do seu poder para efetivar o seu ministério. Em terceiro lugar, nós entendemos que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. É muito importante o Filho de Deus ser guiado pelo Espírito Santo. Paulo mesmo diz que é um dos sinais daqueles que são nascidos de Deus, que são guiados pelo Espírito Santo. E certamente Jesus foi guiado. E guiado, posso dizer, até para alguns lugares estranhos. Lembre-se, assim, depois do batismo, imediatamente depois do seu batismo, assim, no Rio Jordão, ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu muito bem me lembro uma vez conversando com um padre, e o padre disse: está vendo como a pessoa pode se enganar? Até Jesus se enganou, porque ele pensou que era o Espírito Santo que estava guiando ele para o deserto, e não foi. Foi um demônio que estava levando ele para ser justamente assaltado pelo diabo. Gente, quem foi enganado não foi Jesus. Quem foi enganado foi aquele padre, porque ele não conseguiu entender
que Deus estava levando Jesus ao deserto para jejuar, para buscar a Deus, para depois não ser assaltado pelo diabo, mas sim para dar uma surra nele, isto é, resistindo ao diabo, ele fez o diabo fugir, mas o Espírito Santo guiando ele. Então, esta foi a terceira parte. Depois nós temos a questão da unção do Espírito Santo na sua vida. Também entendemos que ele ofereceu-se em sacrifício a Deus através do Espírito Santo, isto é, segundo a carta aos Hebreus, ele ofereceu-se a si mesmo pelo Eterno Espírito a Deus como sacrifício agradável a Deus, como a propiciação do nosso pecado. E, finalmente, nós temos mais duas coisas. A questão de que ele foi ressurreto entre os mortos pelo poder do Espírito Santo. Isto é, foi o Espírito Santo que o trouxe de volta à vida, trouxe de volta ao mundo depois da crucificação. Foi ministério do Espírito Santo. E não somente isso, mas quando ele subiu às alturas, depois de ter permanecido mais 6 semanas com os discípulos, depois da sua ressurreição, ele subiu às alturas e ele outorgou, derramou o seu Espírito sobre a sua igreja, que é o corpo de Cristo neste mundo. Portanto, uma poderosa mensagem acerca da operação do Espírito Santo na vida de Jesus. É um bom resumo, este segundo ponto do intercâmbio de Jesus e o Espírito Santo em nossa redenção. A terceira coisa que Paulo frisa para Timóteo é que ele foi contemplado por anjos. Contemplado por anjos. Ele foi contemplado por anjos, isto quer dizer, os anjos ficaram lá admirados, vendo toda aquela coisa da encarnação e do ministério de Jesus, o Filho de Deus e Deus o Filho. Por favor, tente lembrar nas suas conversas acerca da obra de Jesus que ele não é só Filho de Deus, mas ele é também Deus o Filho. Então, nós podemos ver a participação dos anjos na vida de Jesus, como nós até mencionamos nas aulas de angelologia, mas relembrando, os anjos foram presentes quando anunciaram o seu nascimento aos pastores naqueles dias. Então, os anjos, não só o anjo do Senhor, um anjo do Senhor apareceu, mas junto com ele uma grande milícia assim celestial apareceu com ele. Então, a primeira menção dos anjos em relação à própria presença de Jesus, muito embora eram anjos que tinham anunciado a sua vinda, por exemplo, através da anunciação a Maria. Ele foi contemplado por anjos naquele momento. Ele foi contemplado também por anjos depois da tentação. Se lembra? Depois da tentação, os anjos vieram prestar serviço a ele. Imagine a alegria destes anjos vendo o Deus, o Filho, que conheciam a ele lá no céu, agora passando 6 semanas quase sem comer, buscando a Deus num deserto remoto, e aí chega o diabo, e os anjos deveriam ter estado assustados vendo o diabo se aproximar a um homem assim tão fraco assim na sua carne. E de repente, Jesus então lutando contra o diabo e vencendo o diabo, e depois chegaram os anjos para, com certeza, parabenizar a Jesus e também prestar-lhe algum serviço de que ele precisava. Também nós podemos ver os anjos chegando para ele na hora da sua tentação no jardim de Getsemane. Interessante que Jesus foi tentado sobremaneira em 2 lugares. Um foi um deserto, o outro foi o jardim. Um foi um lugar assim muito austero, outro foi um lugar bem mais tranquilo, mas o diabo veio
tentou a ele em todos os dois lugares. No jardim ele estava sendo tentado a fugir da cruz, fugir da vontade de Deus, fugir do sofrimento, mas ele resistiu até o ponto de sangue cair da sua cabeça, como se fosse assim, lágrimas de sangue. E nós sabemos que imediatamente depois apareceram os anjos, contemplando a ele, esta vez vendo quanto custava o Filho de Deus, esta vitória sobre o pecado, esta vitória em fazer a vontade de Deus. Mais tarde, o autor da carta aos Hebreus vai dizer que nós ainda não resistimos o pecado até o momento de sangue, e provavelmente está fazendo uma alusão a este incidente na vida de Jesus. Além disso, os anjos também contemplaram Jesus quando morto. Imagine os anjos contemplando Jesus, ele no túmulo, selado lá dentro, eles contemplando. Nós sabemos que contemplaram porque quando as mulheres foram no dia da ressurreição, foram lá ungir o seu corpo, de fato os dois anjos já estiveram lá, tinham já removido a pedra. Então perceberam Jesus, o Filho de Deus, e Deus, o Filho encarnado, perceberam ele deitado lá no túmulo. Quão grande deve ter sido a alegria deles quando, percebendo Jesus, chegou aquele momento para o Espírito Santo despertar Jesus dentro, assim, da sua experiência da morte, para trazê-lo de volta. Quão grande deve ter sido a alegria para os anjos perceberem o corpo de Jesus começando a se mexer, ele se levantando, assim, com a vitória sobre a morte, e começando a andar, ele saindo para fora, para a glória de Deus. Então, foi mais um momento para os anjos perceberem e contemplarem a Jesus. Além disso, quando Jesus então subiu para as alturas, depois de ter passado as 6 semanas com os discípulos mais uma vez depois da morte, então foi recebido lá no céu, e então os anjos tinham presenciado isso, porque voltaram com a seguinte mensagem em Atos 1 e 11, dizendo que este mesmo Jesus que eles haviam acabado de ver subindo às alturas, este mesmo Jesus havia de voltar da mesma forma. Portanto, esta questão da obra de Jesus contemplado por anjos, ele foi justamente alguma coisa, ou houve alguma coisa na vida dele que atraiu toda a manifestação dos anjos. E é claro que outras referências na Escritura existem, como por exemplo a questão das 12 legiões de anjos que haviam de estar à disposição de Jesus, caso ele queria de fato evitar a morte, evitar oferecer-se como sacrifício sobre a cruz. Havia sim 12 legiões de anjos simplesmente esperando qualquer palavra deles, todos eles atentos, assim, na figura de Jesus como seu oficial maior. Ele só precisava dar uma palavra e os anjos teriam estado ao seu lado para acabar com toda a ameaça da morte dele. Em quarto lugar, nós temos Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo que ele foi pregado entre os gentios. Isso nos lembra do fato que o ministério de Jesus havia de ir muito além da manifestação étnica da sua pessoa. Isto é, ele veio a este mundo como judeu, então ele conviveu dentro da cultura judaica, ele cresceu indo para a sinagoga, se adestrando assim dentro de todos os costumes assim judaicos, mas a Bíblia diz que ele foi pregado entre os gentios. Isso quer dizer que o plano de Deus havia de ser muito maior do que um plano para um povo só, o povo de Israel, porque de fato Deus estava, mesmo em Abraão, enxergando todas as nações, porque ele disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Agora, não apenas pregado entre os gentios, mas Jesus de fato havia mandado isso. Ele falou em Mateus 28:19, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Finalmente, não é final, tem mais um ponto, mas nós chegamos ao ponto número 5 neste breve resumo em relação à vida e ministério de Jesus. Diz Paulo a Timóteo, ele foi crido no mundo, que nos relembra do saldo positivo da pregação da obra de Jesus Cristo. É muito importante que nós, ao pregarmos a palavra de Deus, não nos atentarmos apenas para aquelas pessoas que acabam rejeitando a obra de Jesus. Nós precisamos lembrar que, de fato, muitas pessoas estão crendo em Jesus ao ouvir a mensagem. Olhe por um momento ao redor da sua sala e você vai ver pessoas lá que, de fato, creram em Jesus quando ele foi pregado neste mundo. Apocalipse 7, versículo 9. Escute muito bem esta parte da palavra de Deus. Depois de contemplar o contingente judaico dos remidos, o apóstolo João disse, depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão. Graças a Deus, foi crido no mundo e finalmente recebido na glória, que salienta o desfecho vitorioso da peregrinação do Filho de Deus neste mundo. Filipenses 2, 8 a 11 diz o seguinte, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, o primeiro resumo do ministério da obra de Cristo, estas 6 coisas através de um texto só que Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Agora, um outro resumo. Este vai ser mais rápido, mas é bom para você pensar em alternativas. O valor da teologia é que dá você várias alternativas para você expressar a verdade bíblica. Se uma não ajudar, o outro vai ajudar. Então, este segundo resumo traça o ministério de Jesus em relação às posições que ele ocupou. São 7 posições. Veja dentro do seu livro-texto as 7 posições. Vamos mencioná-las. Primeiramente, a posição pré-encarnada. Segundo, o encarnado. Terceiro, crucificado. 4, ressuscitado. 5, glorificado. 6, voltado ao mundo ou de volta ao mundo. E 7, coroado. Então, é mais uma maneira de resumirmos ou sintetizarmos a obra de Jesus Cristo. Ele tinha uma obra pré-encarnada, isto é, ele estava fazendo coisa muito antes de aparecer no horizonte humano. Ele, de fato, estava operando como criador e sustentador do universo. Então, a sua obra pré-encarnada, basicamente, nós resumimos nestas 2 ideias de criação e sustentação da obra criada. Segundo lugar, a sua obra encarnada. Quando ele veio aqui, mesmo antes de se levantar para pregar qualquer sermão, ou ler a Escritura, ou estender a mão para curar algum enfermo, ele já estava trabalhando. Ele estava, na sua humanidade, revelando a Deus, mesmo como criança, mesmo como adolescente, mesmo como adulto, ele estava revelando a Deus. Portanto, a segunda parte da sua obra, revelando a Deus. Já pensou indo no colégio
e vendo Deus? Já pensou indo na sinagoga e vendo Deus? Já pensou trabalhando assim na oficina e vendo Deus? Jesus Cristo estava retratando e revelando a Deus todos os dias da sua vida, até sim entrar no seu ministério e, obviamente, durante e depois do seu ministério terrestre. A quarta parte do ministério, neste resumo, configura ou focaliza Jesus assim na ressurreição, Cristo ressuscitado. E aí nós lembramos do fato que ele travou uma grande vitória sobre Satanás através da ressurreição. Ele aparece, por exemplo, no primeiro capítulo de Apocalipse, dizendo para o apóstolo João que ele é aquele que viveu, que estava morto, mas tinha ressuscitado e tinha nas suas mãos as chaves da vitória, as chaves da morte e as chaves do inferno. Graças a Deus, não estão com outra pessoa, mas estão com Jesus Cristo, o nosso Salvador e aquele que nos remiu de todo o nosso pecado. Então, portanto, a obra em relação à ressurreição, lembrando-se que é a ressurreição que sinaliza a nossa redenção, que nós somos livres dos nossos pecados, é a ressurreição que garante que um dia nós também estaremos por dentro da presença de Deus, isto é, mais completamente do que hoje, e também nos relembra que ele travou aquela vitória final sobre Satanás e agora é só uma questão de tempo. Hoje ele está sentado à destra de Deus, esperando assim para todas as coisas se cumprirem, para ele receber os reinos deste mundo. E sexto lugar, nós temos ele voltando para o mundo, isto é, de volta para o mundo. Quando ele volta para restaurar a ordem neste mundo. Lembre-se que quando a igreja é arrebatada, o que vai acontecer? Nós teremos o período da tribulação. Em nossas aulas sobre a escatologia, nós vamos descobrir que este período pode ser ou de 7 anos ou pode ser de 3 anos e meio. Mas não importando a duração, o fato é que aquele período será uma coisa de grande desastre aqui na terra. Vai ter calamidade sobre calamidade, vai ter todo tipo de crueldade, mas quando Cristo volta, ele volta para pôr ordem na casa, e a palavra de Deus diz que ele vai reger as nações com uma vara de ferro. Graças a Deus por isso. Você pode referenciar isso em Salmo 2. Agora, a última parte da sua obra está mencionada em relação a outra posição, isto é, a sua posição coroado, isto é, depois de ter voltado ao mundo, depois de ter subjugado todos os inimigos até de Deus e do povo de Deus, então vai chegar aquele momento em que ele assume, assim, por completo a sua majestade e estará assim regendo o mundo para toda a eternidade. Graças a Deus por isso. Portanto, um outro resumo da obra de Cristo. Pense comigo em relação a Cristo e a sua obra. Você pode pensar geograficamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai ver as posições do ministério de Jesus. Nós vamos tomar um breve intervalo e depois então nós estaremos entrando dentro daquele assunto da obra de Cristo dentro das Escrituras, obviamente dentro do Novo Testamento. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em seus problemas e a você quer muito bem. Quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem.
Seja feliz também. Deixa tudo então, vem. Seja feliz também. Com Jesus. Com Jesus. Com Jesus. Com Jesus. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em seus problemas e a você quer muito bem. Quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém, pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem. Seja feliz também. Deixa tudo então, vem. Seja feliz também. Com Jesus. Com Jesus. Com Jesus. Com Jesus. Quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém, pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem. Seja feliz também. Deixa tudo então, vem. Seja feliz também. Com Jesus. Com Jesus. Com Jesus. Com Jesus. Deixa tudo então, vem. Seja feliz também. Deixa tudo então, vem. Seja feliz também. Deixa tudo então, vem. Seja feliz também. Vem pra Jesus. Deixa tudo então, vem. Seja feliz também. Deixa tudo então, vem. Seja feliz também. Deixa tudo então, vem. Seja feliz também. Deixa tudo então. Seja feliz ao lado de Jesus. Deixa tudo então. Deixa tudo então, vem. Agora nós vamos explorar o ministério de Jesus em relação ao Novo Testamento. Nós vamos ver várias coisas em relação à morte de Jesus, especialmente porque a grande coisa que focaliza o poder de Deus na vida de Jesus e nossa redenção é em relação à morte de Jesus. Então, nós vamos lá e vamos ver várias coisas e vão sair justamente na tela da televisão para que você possa estar acompanhado. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que sua paixão e morte é pré-ordenada e necessária, segundo as Escrituras. O que isso quer dizer? Quer dizer que a morte de Jesus não foi um acidente e muito menos uma tragédia. Ela foi uma estratégia divina, isto é, foi planejado, tinha que ser, tinha que acontecer. No Novo Testamento, a morte de Jesus é visto como sendo a própria razão da sua encarnação. Em João 12, 27, Jesus disse: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Quando ele sofre, quando Jesus sofre, ele sofre segundo as Escrituras. Depois da sua ressurreição, ele reclamou com os seus discípulos por não terem acreditado nele, isto é, não terem acreditado na necessidade do seu sofrimento e da sua morte.
em Lucas 24, 25 a 27, nós lemos: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, a paixão e a morte de Jesus é uma coisa que é pré-ordenada e é necessária. Não foi um acidente. Não foi uma tragédia. Agora, em segundo lugar, nós podemos dizer que sua morte é apresentada em termos sacrificiais. Isto é, falando da morte de Jesus, fala da sua morte em relação à terminologia de sacrifícios. E nós vamos ver vários termos que nos alertam para isso. Por exemplo, o simbolismo da Páscoa. Jesus fez questão de morrer ou celebrar a Páscoa diante da sua morte. Isto é, ele coordenou a sua morte com a Páscoa porque ele queria dar este significado à sua morte. Lucas 22, 15 a 16. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Paulo escreve para os coríntios e ele diz o seguinte: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. É 1 Coríntios 15 e 57. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Quer dizer, toda aquela ideia da própria Páscoa. Na próxima aula nós vamos ver, aliás, não na próxima, na aula seguinte, na sexta aula, nós vamos ver algo em relação ao porquê da Páscoa ser tão importante em relação à morte de Jesus. Mas vamos aguardar para aquela aula para explicar um pouquinho mais ainda. Você vai ficar bem surpreso, creio, e você vai ficar bem satisfeito a Deus por mais uma coisa que está envolvido com a sua salvação. Agora, além do simbolismo da Páscoa, você pode notar naquilo que a Bíblia fala acerca da morte de Jesus, o simbolismo do pacto, isto é, o pacto ou a aliança ou, digamos, o Novo Testamento. Então, além de utilizar o simbolismo didático da Páscoa, Jesus também lançou mão à terminologia da aliança ou do pacto. Ele diz, por exemplo, Lucas 22 e 20, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. O que é que Jesus está falando? Ele está falando aí que ele está fazendo um novo acordo com um novo Israel. Ele está inaugurando o Novo Testamento. Agora, fique alerta para mais uma coisinha. O Novo Testamento, em termos de documentos, começa com o Evangelho de Marcos, é certo? Com Mateus, diz. Então, o que acontece? Muitas pessoas pensam que o Novo Testamento, como experiência espiritual, também começa em Mateus. Mas não é verdade. Você vê Jesus chegando ao fim do seu ministério e ele aí diz que ele vai inaugurar o Novo Testamento. Portanto, em relação à experiência do Novo Testamento, nós podemos dizer que mais propriamente é visível a partir do livro de Atos, ou porque é justamente naquele tempo que Jesus envia o Espírito e a igreja nasce. Terceira coisa, a morte de Jesus é apresentada em termos sacrificiais e tem o envolvimento do simbolismo do véu rasgado. Este véu era um véu enorme, pesado, que separava assim o lugar santo do lugar santíssimo, dentro do tabernáculo e depois dentro do templo. Diz a palavra de Deus também que o corpo de Jesus foi como se fosse um véu, que quando ele morreu na cruz, o véu foi rasgado, isto é, o seu próprio corpo.
Mas na hora da sua morte, uma coisa incrível, inédita aconteceu dentro do templo. Aquele véu grande foi rasgado de cima para baixo, isto é, demonstrando que agora o santuário de Deus estava aberto diretamente e não precisava apenas ser limitado à possibilidade do sumo sacerdote entrar lá e ele apenas uma vez por ano. Então Jesus, através da sua morte, conseguiu para nós um livre acesso dentro da presença de Deus. Agora, o que é interessante é que a carta aos Hebreus revela que Jesus entrou lá na presença de Deus como nosso sumo sacerdote, mas não apenas como nosso sumo sacerdote, mas também como nosso precursor. Como nós podemos ler em Hebreus 6, 19 e 20. Diz, ele entrou além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, antigamente o sacerdote entrava dentro do lugar santíssimo, mas ele nunca entrou como precursor, ele entrou simplesmente para aspergir o sangue naquele lugar. Mas Jesus entrou levando o seu próprio sangue e depois abriu caminho para todos nós entrarmos na presença de Deus. Agora, um outro aspecto da morte de Jesus, ou da obra de Jesus, é que sua morte é entendido em termos vicários. Vicário quer dizer em prol de outras pessoas. Jesus não morreu por causa de algum pecado seu. Ele não morreu porque ele precisava morrer para pagar alguma dívida dele. Ele morreu por nós, portanto, nós dizemos que a morte de Jesus é uma morte vicária, isto é, uma morte que vale por outras pessoas. Nós podemos entender que este grupo de pessoas é justamente o grupo de pecadores que respondem à sua mensagem. Em primeiro lugar, Jesus é visto nos evangelhos como sendo o amigo dos pecadores. Aliás, desde o seu próprio batismo até, por exemplo, indo para a casa de Zaqueu, ele é visto como sendo uma pessoa que busca aproximação ao pecador. Neste sentido, ele nos relembra do nosso Deus, Pai Celestial, que de fato foi ao encontro dos pecadores, Adão e Eva, dentro do jardim. Segundo lugar, nós podemos entender que ele está aqui fazendo a sua obra em substituição ao pecador, isto é, vai cair sobre ele o juízo de Deus para que não caia sobre nós. João disse acerca de Caifás, João 11:50, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. E João está salientando aqui que o sumo sacerdote sem saber, está escolhendo Jesus Cristo como aquele cordeiro que vai ser oferecido pelos pecados da nação. Terceiro lugar, nós podemos ver que Jesus Cristo sofreu a punição de pecador, isto é, todo o juízo de Deus caiu sobre ele. Em Gálatas 3:13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, Jesus recebeu em seu corpo a punição que nós deveríamos ter recebido em relação aos nossos pecados. Além disso, o Novo Testamento continua expondo a questão da morte de Jesus, dizendo que sua morte é redentora. No Antigo Testamento, através de um preço de redenção ou pagamento de resgate, uma pessoa poderia até escapar à morte. E nós sabemos que Jesus fez o pagamento para que nós pudéssemos ser resgatados e sermos livres. Além disso, a redenção no Novo Testamento, ele demonstra que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate
por muitos. Alguém poderia perguntar, mas por que muitos e não por que todos? Porque nem todos irão responder. Mas Jesus fez isso. Um outro aspecto assim da obra de Cristo é que sua morte é um triunfo sobre o diabo e os poderes maléficos. Nós podemos ver, por exemplo, que sinaliza a vinda do reino de Deus. Jesus expulsa os demônios pelo dedo de Deus, diz ele, isto é, pelo poder do Espírito Santo, assinalando que está chegando o reino de Deus. Ele tem um sofrimento vitorioso. E aqui nós podemos lembrar que o diabo muitas vezes tenta induzir as pessoas a pensarem que o sofrimento sempre leva uma pessoa à apostasia, ou em outras palavras, sempre faz com que a pessoa se blasfema contra Deus. Mas não é verdade. Jesus Cristo veio, sofreu e manteve a sua mais plena comunhão com Deus em todas as adversidades da vida. Também, através da ressurreição, como nós temos mencionado na primeira parte da aula, ele assinala a vitória de Deus sobre o pecado. E ele diz, por exemplo, em Lucas 24, 42 a 46, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos e no terceiro dia ressuscitar. Então, finalmente a sua morte é visto como sendo universal em escopo. Nós teremos outras oportunidades para vermos isso em mais detalhes, mas para nós é um prazer anunciar que Cristo morreu para todos os pecadores e o seu sacrifício foi suficiente para pagar toda a dívida que alguém poderia ter. João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus falou em Mateus 28:19, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E, finalmente, Pedro escreve na sua segunda carta uma palavra que nos assegura do fato de que Deus quer que todos sejam salvos e não apenas uma parte, quando ele fala o seguinte, não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E aqui então nós terminamos esta aula que viu um panorama assim da obra de Cristo, aquilo que ele veio aqui realizar, as várias maneiras que são retratadas a sua obra dentro das Escrituras. E então nós estaremos na próxima aula vendo a doutrina de eleição, que deve ser bastante interessante para vocês. Portanto, até a próxima. Quem é quem na Bíblia Sagrada? É uma enciclopédia completa com mais de 2.000 referências em ordem alfabética de todos os personagens da Bíblia. Quem é quem na Bíblia Sagrada? É uma ferramenta de estudo e pesquisa indispensável à sua biblioteca. Adquiram na livraria evangélica da sua cidade ou pelo telefone 0800 17 20 85. Disse Jesus, ide e ensinai a todas as nações.